E aí, pessoal, a paz do Senhor Jesus para você que está me assistindo, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou estar lendo Marcos capítulo 4, versículo 35. Vou ler só o primeiro para dar tempo de explicar o resto, tudo bem, pessoal? Glórias a Jesus. Aproveita a sua Bíblia também para ler junto comigo aqui, tudo bem? Olha o que está escrito no versículo 35 de Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: passemos para outra margem. Vou ler o versículo 2. E eles, deixando a multidão, levaram consigo como estavam no barco. E assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Pessoal, Jesus, olha o que está escrito aqui. Até dou embolado um pouquinho. Olha o que está escrito no versículo 35. Sendo já tarde, Jesus falou com os discípulos: passemos para outra margem. E eles foram. E eles despediu a multidão, foram para outra margem, como Jesus lhe tinha dito. Só, pessoal, que de repente, naquela viagem, vamos dizer assim, de repente, eles estavam indo. Só que no meio do caminho veio uma grande tempestade. Aqui está falando temporal, mas algumas traduções, por exemplo, de Mateus, de Lucas, falam que é uma tempestade. Veio sobre eles. E os discípulos ficaram tão apavorados que foram até Jesus e despertaram Jesus. E olha o que aconteceu. E ele estava na polpa dormindo. Olha para você ver, Jesus estava dormindo. Jesus não estava acordado quando aquela tempestade veio. Os que estavam acordados eram os discípulos. E estavam na polpa dormindo. E ele estava na polpa dormindo. Quem era ele? Jesus. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Agora vem a parte boa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus repreendeu aquele mar. Repreendeu o mar e aquele mar cessou. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança, ou seja, houve uma grande alegria. Passou. E Jesus agora fez uma pergunta para os discípulos: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Jesus perguntou a eles. Mas aqui no versículo 41, olha o que os discípulos de Jesus sentiram depois que Jesus repreendeu aquela tempestade, aquele vento. Olha o que eles sentiram. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para você ver, pessoal. Que poder maravilhoso que nosso Jesus tem, né? Poder de acalmar a tempestade. Olha você ver que lindo. Pessoal, agora vamos entender o seguinte. O que Jesus queria dos discípulos? Que Jesus disse aqui, por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Pessoal, Jesus queria que eles tivessem fé sobre aquela tempestade. Aquela tempestade que estava sobre eles. Jesus queria que eles tivessem fé. Fé para repreender. Porque se eles tivessem fé, pessoal, aquela tempestade tinha se acalmado. Mas eles começaram a se apavorar. Então, o que atrapalhou eles foi o que? O medo. Então, o que Jesus está ensinando para mim e você nesta noite, que nós não devemos ter medo, mas devemos ter fé para vencer, seja o que for, luta, provação, seja o que for na nossa vida. É para nós ter fé, porque Jesus está conosco. No nome de Jesus nós vamos vencer, somos mais que vencedores, pessoal. É isso que Jesus está ensinando a nós. Quando vier algo sobre a nossa vida, é para nós ter fé, não é para ter medo. Porque o que atrapalhou os discípulos aqui a repreender aquela tempestade foi o medo e o apavoro. Mas, pessoal, quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: vamos ter fé, não vamos ter medo. Se vier o medo, nós repreendemos esse medo. Porque é ele que vai nos impedir de ter fé. Porque quando vier a luta na nossa vida, o que for, se a gente tiver medo, a gente não vai conseguir ter fé.
Mas se nós repreender esse medo, nós vamos conseguir ter fé. E é isso que Jesus está ensinando para mim e para você nesta noite. Que venhamos ter a fé viva, porque Ele está conosco a todo tempo. Ele está comigo, Ele está com você na sua casa. Aonde você estiver, Jesus está com você. Amém? Pessoal, fica essa palavra no seu coração. Eu encerro, mas que em nome de Jesus, Deus venha continuar falando fortemente no seu coração. Amém, pessoal? Que Deus possa abençoar você, que você tenha uma ótima noite abençoada por Deus. Amém, pessoal? Fica com Deus.